Você está ouvindo o Racunversa. Eu sou André Palles. E eu sou o Túlio Ked. Somos sócios fundadores da Racun, maior agência de marketing digital da América Latina. Vamos trazer os maiores profissionais do mercado para conversar sobre empreendedorismo, marketing, tecnologia e negócios, criando o melhor conteúdo para você. Bora pro episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é André Palles e agora a gente começa o 5º episódio da nossa série, hoje com um convidado super especial. A gente tem aqui o Marcos Dinichian, ele é diretor de marketing da Nespresso, tem uma história longa de carreira dentro da marca, trabalha lá há mais de 20 anos. Bem-vindo, Marcos, e obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, André, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com toda a sua audiência e bacana ter essa oportunidade de contar um pouco sobre mim. Realmente é um privilégio, é um presente, e também sobre a Nespresso e como a gente está enfrentando todo esse desafio que é colocado com a pandemia, com toda a dinâmica nova de mercado. Então, muito bacana, estou contente de estar aqui com vocês hoje. Legal. Eu estava comentando aqui no início que você trabalhou 19 anos na Nestlé, especificamente, e já está há mais de 3 anos na Nespresso, né? Conta um pouco mais para a gente da sua trajetória e as suas experiências ao longo desses últimos anos. É isso aí. Esse ano eu fiz 22 anos de casa, estou quase um dinossauro. E a verdade é que quando eu entrei na empresa lá em 1998, eu procurava um lugar que eu pudesse constantemente aprender e me desenvolver junto com a companhia e que eu tivesse algum tipo de identificação. E naquele momento, Nestlé para mim apareceu como uma alternativa bastante óbvia e justamente pela relação que eu tinha já e todos têm enquanto brasileiros com as marcas Ninho, Nescau, de chocolates. Então era isso que eu tinha enquanto identificação. Na época era bem início de faculdade, primeiro semestre ainda, eu não tinha passado no processo de estagiário, ainda era muito cedo para fazer um processo de trainees, e então finalmente eu entrei por uma posição em vendas como promotor de vendas e foi aí que eu comecei minha carreira aqui. Eu na época precisava de uma porta de entrada para depois continuar seguindo a minha trajetória. E passados esses 22 anos, onde trabalhei na área de vendas por 7 anos, depois em marketing em chocolates, depois em cafés com o Nescafé aqui no Brasil, com o Nescafé no headquarter na Suíça, principalmente olhando para os mercados asiáticos, depois no lançamento de Nescafé Dolce Gusto aqui no Brasil, depois Nescafé Dolce Gusto para a Zona Américas, aí com projetos importantes na América Central, nos Estados Unidos, e eu voltei da Suíça, então faz 3 anos e meio, e à frente aqui de marketing Nespresso desde então. E passado todo esse tempo, aqueles 3 motivos que fizeram entrar na companhia, ainda para mim são muito verdadeiros. Então, o que eu falava antes, o que eu entendia enquanto identificação com as marcas, hoje eu leio como propósito. E aqui na Nespresso eu consigo me identificar ainda mais com esse propósito e viver realmente o propósito da marca. Ainda consigo aprender muito e vejo o quanto ainda tem de aprendizado dentro de uma companhia dessa dimensão. E também ainda consigo encontrar espaço de crescimento. Então, tudo aquilo que fez que eu entrasse na companhia, passado todo esse tempo, e é claro que é uma outra empresa desse tempo para cá, não só uma maior empresa de alimentos do mundo, ano que vem faz 100 anos de Brasil, então é uma empresa com fundamentos muito sólidos, então pude me desenvolver e crescer e sigo aqui nessa jornada da minha missão corporativa. Então, aqui estou como um pré-dinossauro, falando sobre tudo isso daí. Não, mas na verdade eu acho que toda essa experiência, obviamente, te coloca numa posição bastante privilegiada para poder dar um panorama sobre a evolução do próprio marketing da Nestlé como um todo, né? Você deve ter visto muitas mudanças em relação à forma de fazer marketing nesses últimos 20 anos e também muitas mudanças do ponto de vista do perfil e dos hábitos dos consumidores. O que se destaca mais, assim, para você compartilhar com a gente de mudanças significativas? Isso é verdade. E dentro de uma empresa que trabalha marcas de uma maneira bastante importante, com marcas com bastante representação no país, a grande evolução que eu vejo lá no início, uma década atrás, um pouco mais de uma década atrás,
no início da minha trajetória, era o trabalho de construção de marcas, ele era muito mais voltado a criar marcas aspiracionais e também tinha um olhar muito voltado à produtividade, ao que as fábricas são capazes de fazer, quais são os elementos, as ferramentas que você tinha ali para poder trabalhar sobre o produto, né? O produto em si ali, o produto que o consumidor leva para casa e consome. E agora, passado todo esse tempo, eu vejo, primeiro, uma transformação digital imensa em diversas frentes. Segundo, eu vejo que a questão de transparência, de propósito de marca, então não só ela ser aspiracional, mas ainda ter um impacto importante e relevante para o consumidor, então de maneira que o consumidor possa entender que aquela marca não só é aspiracional, mas também ela é próxima e tem um impacto importante naquilo que ela faz. Isso pode ser desdobrado através de um propósito, de um modelo de transparência. E uma outra questão relacionada a essa evolução também de gestão de marca é o quanto dado é importante para você gerir um negócio. Para essa geração de insights e de estratégias e de comunicação customizada, então isso entra de uma forma importante dentro do nosso negócio. E o foco que antes era 100% no produto e o que a fábrica poderia fazer, isso também se expandiu. Então a gente começa a falar de serviços e coisas que permeiam aquela oferta de produto que você tem. Então no caso de Nespresso, claro, o nosso core é um café de alta qualidade sustentável, mas o que tem em torno de tudo isso para enriquecer essa experiência, essa jornada do consumidor, torna-se também um elemento muito importante e diferenciador dentro da proposta de valor. Isso através de customização, através de elevação de propósito. Essas foram as grandes mudanças que eu percebi nesse tempo e ainda seguindo em evolução, né? Então não é algo que parou, ao contrário, durante esse período pandêmico que nós temos enfrentado desde março, eu vejo a aceleração de muitos fatores. Então, atribuo talvez uma das principais características dessa pandemia, o efeito de acelerador, de catalisador. Então, projetos que estavam no papel, que demorariam meses, talvez anos para serem cumpridos, foram realizados ali em semanas. Projetos que tinham menos força ou que tinham menos razão ali consumidor, automaticamente saíram do pipeline. Digital, que nós já estávamos embarcados nessa jornada, porque Nespresso trabalha numa plataforma omnichannel, ganha mais força. Então, tudo isso sem perder a questão de customização, a questão de excelência em atendimento, de experiência do consumidor, e é aí que mora o nosso desafio, né? De como eu trago toda aquela experiência, todo o know-how que eu tenho em cafés, em serviços, para um ambiente multicanal. Então, foi por aí. Uhum. E quando você fala desses projetos que foram acelerados, o denominador comum deles é tecnologia digital? Também, e eu gosto de falar, André, que a tecnologia, a beleza da tecnologia, ela está quando invisível. Então, quando o consumidor, ele se beneficia da tecnologia, mas sem necessariamente conversar com um robô, sem necessariamente entrar em alguma coisa muito complexa ou tecnológica aos olhos. Um exemplo aqui nosso, então, não só canais novos que entraram, então, o digital para nós sempre foi um canal importante, assim como com o telefone, então as vendas à distância para nós são importantes, assim como boutiques. Isso ganha um peso muito maior durante esse período e correspondem, em algum dado momento, 100% da nossa venda, porque as 34 lojas estavam fechadas em algum momento. Então, como eu faço essa transição desses consumidores que estão offline para o online, e aqui nós testamos diversos modelos de ações para isso, desde recorrer à boa e antiga, a velha e antiga carta, então de enviar carta para os consumidores que estão offline, enviando amostras de produtos para a casa deles, ao mesmo tempo recorrendo para tecnologia de altíssimo nível para outros tipos de consumidor. Então, isso também faz com que a gente possa testar muita coisa bacana e diferente nesse meio tempo. Mas, por exemplo, a gente lançou há alguns meses uma Live Store. Então, uma vez que Nespresso se predispõe e tem como característica a excelência em atendimento, experiência consumidor, eu não só as melhorias que nós fizemos no nosso site com relação a ser mais intuitivo e trazer mais conteúdo, mais customização para cada indivíduo, mas também a gente sentiu falta de ter gente da gente falando com o consumidor. 80% hoje da empresa é o que nós chamamos de customer facing, então são pessoas que interagem com o consumidor todos os dias, seja nas nossas lojas, seja através do telefone ou de outros canais,
e a gente sentiu falta ou a necessidade de levar essa experiência para o consumidor, levar essa humanização dentro de um ambiente tão tecnológico como é a internet. Então, hoje, dentro do nosso site, por exemplo, existe essa loja virtual, essa boutique em casa, que ela acontece a partir da nossa loja de São Paulo, na Rua Oscar Freire, na nossa flagship. Então, é um ambiente de loja e alguém interagindo com o consumidor ao vivo que trabalha naquela loja. Então, eventualmente, se você é um cliente daquela loja, você vai falar com alguém que você falava todas as semanas para tirar dúvidas sobre cafés, ter masterclasses, aprender coisas novas, e também habilita aqueles clientes que estão em regiões que não são atendidas por boutiques, ou são mais remotas, ou tem alguma outra restrição de visita à loja, que tem também acesso a esse mesmo conteúdo, a essa mesma experiência que o consumidor tem quando ele nos visita nas lojas. Então, essa foi uma das iniciativas que a gente trouxe aqui durante esse período, pensando sempre no consumidor e como eu posso trazer experiência para o consumidor no nível que a gente tem hoje também no ambiente offline. Muito legal. E essa cultura de inovação, o que você entende que é o seu papel para garantir que a inovação aconteça de forma frequente dentro da sua área e, obviamente, dentro da Nespresso como um todo? Tá bom, André, a Nespresso foi quem criou, quem inventou esse segmento de cafés porcionados. Isso aí foi lá na década de 80. Nespresso é uma empresa do grupo da Nestlé, uma empresa logo suíça. E naquela época, no final da década de 70, um engenheiro da Nestlé foi passar férias na Itália, muito próximo lá, você pega um trem, já em 4 horas está na Itália, e estava com a esposa em um café italiano e pedindo expresso, degustando o café. E ao mesmo tempo que ele percebia o quão difícil era você extrair um café de uma maneira perfeita, porque você precisa realmente ser muito capacitado, muito treinado para manipular uma máquina de café expresso, todas as outras características, como crema, como todos os aromas que saíam daquela xícara. E ele voltou com isso para casa, para a Suíça, pensando, pensar numa maneira para que o consumidor final possa fazer esse processo, mas de uma maneira simples. E aí nasceu Nespresso, lá em 1986 exatamente, a ideia de você trazer um café de alta qualidade, de altíssima precisão de pressão, um café expresso, sem precisar ter nenhum tipo de qualidade técnica para extrair aquilo. Então, bastava você apertar um botão. E aqui no Brasil também a gente inaugurou a categoria lá em 2006. Então, Nespresso é uma empresa que tem o pioneirismo dentro do seu DNA, não só por ter inventado a categoria, mas a maneira que também se consome o café e todo o conteúdo que vem em torno do café e a maneira com que a gente faz tudo isso. Mesmo nesse ano de muitos desafios que não estavam programados, a gente seguiu dentro dos 29 produtos que são da linha fixa, a gente trouxe 16 produtos de inovação e renovação, e a gente segue inovando em cafés, segue inovando em máquinas, segue inovando em métodos de entrega, por exemplo. Então, a gente faz entrega verde em bicicleta ou utiliza carros elétricos. Então, a gente, como o Nespresso tem um olhar sobre toda a cadeia de valor, desde o pé de café e o que a gente pode fazer na fazenda para garantir a qualidade do café e de maneira sustentável, ao longo de toda a comercialização, a produção, a venda, a pós-venda, a reciclagem, a garantia que os resíduos que saem da reciclagem, ali da separação, o pó de café ele é empregado de novo no campo, ele vira adubo de compostagem, o alumínio ele volta para a cadeia do alumínio. Então, a gente atua sobre toda a cadeia de valor e quando a gente fala em inovar, a gente vai sempre além do produto. Então, claro, o produto é o core, a gente segue inovando, trazendo não só cafés raros, mas também histórias por trás, métodos que são bastante específicos dentro da cultura de cafés, para elevar esse paladar do consumidor, então um papel protagonista no maior mercado de cafés do mundo, que é o Brasil, enquanto a gente também ensina o consumidor, reensina o consumidor a consumir café. Então, é uma bebida que até alguns anos atrás, basicamente você tinha com açúcar, sem açúcar, com leite ou sem leite. Hoje, só de linha 29 produtos, mas lá 15, 16 que a gente lança todos os anos e falando de outras características que aquela bebida pode ter. Então, isso é muito bacana, traz uma responsabilidade enorme para nós dentro desse mercado. E o que a gente quer é que toda a cadeia se beneficie com isso. Então, para que desde lá do campo o produtor também se interesse em produzir um café de altíssima qualidade sustentável. E o café, o preço ele é dado em bolsa de valores. Então, o preço que é o dado da saca daquele tipo de café é aquele. E o que a gente faz, a gente paga um prêmio extra.
para os nossos produtores. Então, aqui no Brasil são 1.200 produtores. O ano passado a gente pagou $10 milhões acima do preço de bolsa de café para incentivar eles, para que eles sigam engajados em produzir um café sustentável e para que isso permaneça através de gerações. É claro, é importante não só o produtor ter esse interesse e ele ter esse benefício, mas também que o meio ambiente naquela região, isso é preservado, que as práticas são corretas. Então a gente também atua em diversas frentes pensando na sustentabilidade do negócio de um café de alta qualidade. Seja em parceria que esse ano nós firmamos com a SOS Mata Atlântica, então para trabalhar na preservação e no plantio de árvores, foram mais de 50 mil árvores já este ano. Então tem uma série de iniciativas que nós estamos atuando em toda a cadeia para assegurar a qualidade do café, assegurar essa transformação. Então, quando a gente fala de trazer um produto diferente, tem muita coisa por trás. E essa muita coisa começa lá no campo e passa desde porque a gente escolhe o alumínio, por exemplo, para as cápsulas, ou quando a gente fala em Nespresso ser zero pegada de carbono cada xícara de Nespresso até 2022 e o que a gente tem feito até agora sobre isso. Então passa por um processo de transparência ao consumidor, passa por um processo de compromisso e de realmente execução. Então a gente está bem focado em fazer todas essas entregas e dar transparência para o consumidor, que hoje o método de extração no café porcionado é um método que você tem um menor impacto no meio ambiente, em toda a cadeia, você não tem desperdício de energia elétrica, não tem desperdício de água, não tem desperdício de pó de café. No Brasil se bebe muito café, mas a Pia certamente está entre um dos maiores tomadores de café, porque existe um desperdício muito grande quando você prepara através de outros métodos. Então, não só o preparo, mas também a questão das máquinas serem sustentáveis, do consumo de energia. Então, a gente está também revisitando toda a pegada de transportes. É bastante amplo e bastante além do produto em si. E o que a gente fala aqui é que não é o que a gente faz, é o como a gente faz. Então, é aqui que a gente tenta realmente trazer toda a nossa proposta de valor, aqui que a gente tenta vivenciar o nosso propósito, o nosso legado e deixar um impacto positivo, uma vez que o Brasil é o maior produtor de cafés verdes do mundo, mas também é o maior fornecedor de cafés para a Nespresso. Então, hoje, a Nespresso beneficia diretamente de tudo que acontece aqui no Brasil. Então, a nossa obrigação é assegurar que o nosso impacto nesse mercado também é muito positivo. Então, é por aqui que a gente atua. Muito legal, muito inspirador ouvir a capacidade de inovar olhando para todas as frentes de negócio, né? Que você não precisa se ater a um único ponto. E eu queria pegar o gancho numa coisa que você falou em relação ao perfil do consumidor, né? Até quando eu falei para minha esposa que eu ia entrevistar o diretor de marketing da Nespresso, ela ficou maluca aqui, porque ela deve figurar lá na lista de clientes VIP de vocês, porque toda semana chega aqui caixas e caixas de Nespresso. E durante a pandemia aumentou o consumo. Mas o engraçado é que ela, há um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, ela tinha muita resistência, assim, ela queria tomar o café tradicional, coado e tal, e conforme ela foi experimentando, ela tomou muito gosto e hoje o café coado é a exceção, ela prefere muito mais tomar um café da Nespresso. Como é que você vê o seu papel como marketing de trazer informação e conteúdo para ajudar o cliente a fazer essa transição? Acho que é a primeira pergunta que eu queria fazer. E queria que você falasse um pouco também sobre esse canal de vendas de assinatura de vocês, quão representativo ele é, como que ele funciona, o que vocês estão projetando para ir para o futuro. Tá bem, então agradeço primeiramente a sua esposa por nos prestigiar, e quanto mais informação o consumidor tem, existe um livro do Ferreirinha que é chamado O Paladar Não Retrocede. Então, quanto mais, não só sensorialmente você é aguçado e você começa a perceber as notas, a diferença do café, e você começa a encontrar cafés que fazem sentido dentro do seu aspecto de paladar, isso tem uma experiência diferente que você tem. E a gente pensa até nos acessórios ideais para isso. Então você imagina que tem uma linha nossa de xícaras que é feita pela Riedel, que é o maior fabricante de taças de vinho do mundo, austríaco, e ele fez uma linha de acessórios específica para nós. Então, onde, por exemplo, a boca de uma das xícaras de café, ela é mais estreita, menor. Então, para que você consiga beber, você tem que virar a cabeça para trás. E quando você vira a cabeça para trás, o líquido vai lá no fundo da sua garganta. Isso, sensorialmente, você tem uma experiência. Existe uma outra xícara que a boca é mais larga, como imagina um copo de uísque. Então, onde você vira o copo e não a cabeça para beber. Então, você tem aqui embaixo da língua
uma outra sensação. Então, são outros sentidos que são trazidos aqui. Então, você começa a trazer novos elementos, um novo repertório para o consumidor e munir ele de informação. Então, não só acerca do produto especificamente, nas questões técnicas disso, mas também acerca de como isso é feito. Isso, para nós, tem sido cada vez mais importante. Então, a questão da transparência, das práticas sustentáveis, porque você quer também se apoiar numa marca ou eleger uma marca que tem transparência sobre as suas práticas e você tem segurança sobre o quanto ela é responsável. Então, isso torna, no ambiente de hoje, um papel muito mais importante do que talvez antes no passado, que era quase que velado. Então, você trabalhava o aspiracional da marca e mal sabia de como aquilo era feito, de onde que vinha, se você tem algum trabalho infantil envolvido, se você usa uma matéria-prima de má qualidade ou não. Então, não tinha muito isso. E no nosso negócio, isso é feito de uma maneira muito transparente em todas as etapas. E a gente também trabalha de uma maneira muito justa em toda a cadeia. Então, quando você traz isso à tona e de uma maneira verdadeira para o consumidor, assumindo compromissos também, faz com que você consiga também atrair mais pessoas e consumidores que começam a elevar o seu paladar, começam a eleger os produtos também por motivos além da qualidade. Então, são 2 pontos que a gente não negocia aqui. O primeiro deles é a questão de qualidade e o segundo deles com relação a práticas sustentáveis em torno disso. E a Nespresso tem cada vez mais se apoiado a isso, seja com lançamentos de produtos. Então, por exemplo, o George Clooney, que é conhecido pelas nossas campanhas, ele também senta no Comitê de Sustentabilidade Global da Nespresso. E é alguém que tem uma influência importante também nos nossos lançamentos e ações. Então, por exemplo, um tornado que acerta a República Dominicana, por exemplo, e destrói a economia e tudo aquele lugar, e onde a gente vai nessa região e reaviva a economia de cafés para reavivar a economia daquele lugar e lança um produto específico daquela região. O mesmo acontece com Colômbia, com regiões que antes eram produtoras de café e por algum outro motivo deixaram de plantar café e por algum tema de guerra civil também deixaram isso. A gente vai naquela região, reaviva aquilo, e em regiões da África, como o Suluja, que foi um café que a gente lançou do Sudão do Sul, então onde trouxe a paz para aquela região, e você consegue cafés de altíssima qualidade e você traz de novo o sorriso para as pessoas, você traz de novo a economia de volta, você traz de novo uma vontade de querer mudar as coisas. Então, cada vez mais, a gente também tem trabalhado a linha de cafés, não só no aspecto sensorial, mas também do impacto que a gente pode deixar. E enquanto uma empresa do porte da Nespresso, da Nestlé, a gente consegue realmente mudar as coisas, a gente consegue realmente impactar as coisas. Como você bem colocou, o consumo da sua esposa e de muitos outros consumidores cresceram durante essa pandemia, porque você está em casa e o café é o seu companheiro do dia a dia. Então, o café que você tomava antes fora do lar, de repente começa a tomar dentro de casa. Mas, de novo, como a gente tem um olhar sobre toda a cadeia, eu também tenho uma linha de produto específica para o canal fora do lar, os restaurantes, os hotéis. E essa turma sofreu bastante. E essa turma ainda sofre bastante. Foram os primeiros a serem impactados e talvez os últimos a saírem de toda essa crise. Então, o que a gente fez logo lá no início? Então, primeira coisa, puxa, na linha de profissional, o que a gente faz? A gente precisa fazer alguma coisa para reanimar isso. Mas, dado a todos os critérios, os padrões de segurança, a gente ficou um pouco limitado. Então, a gente viu que a Ambev e a Stella Artois tinha um projeto muito bacana de venda antecipada de vouchers para aquele restaurante, onde o consumidor pagava, um exemplo, R$50, e aí a empresa Stella dobrava esse valor para o consumidor, então ele pagava 50, ele ganhava 100 de valor para utilizar, e o restaurante recebia R$100 naquele momento, porque ele precisava de fluxo de caixa. Então a gente falou, puxa, não tinha um contato, qualquer coisa, a gente passou no telefone e descobriu quem era lá, falou, olha, aqui da Nespresso a gente viu que vocês estão fazendo uma coisa bacana para o setor, então independente se é cliente ou não é, porque é importante olhar o setor, porque se o setor acaba, se é cliente meu ou não, isso depois no futuro todos vão ser impactados, né? E aí a gente se juntou a eles nesse projeto que foi muito bacana, injetou muito dinheiro naquele momento nos restaurantes e ajudou na questão de fluxo de caixa. Depois a gente seguiu fazendo summits, então encontros também gratuitos e utilizando de ferramentas online, trazendo especialistas de restaurantes, trazendo cases, então de gente que conseguiu reinventar durante esse período. Trouxemos lá o presidente do Outback, trouxemos a diretora-geral do Hotel Unique, então de parceiros que nós tínhamos, falaram, gente, vem aqui, conta a sua história,
para quem é o pequeno, para quem é o médio, ele possa olhar para você e falar, puxa, eu tenho um caminho, eu tenho uma saída, eu posso me juntar e eu posso fazer as coisas maiores. Então a gente também tem essa preocupação em olhar para os clientes do âmbito profissional, que tem uma parcela importante do nosso negócio. E é claro que para aqueles que estavam em casa, a gente fez uma adaptação muito robusta no nosso serviço, porque as vendas na internet aumentaram muito e Nespresso tem uma excelência de serviço, não importa em que circunstância. Então a gente também fez um reforço muito grande de back-office aqui, de escritório, de warehouse, a gente mudou de CD agora no mês passado, então tudo para assegurar que a nossa excelência de serviço, ela segue independente do quê. E o nosso compromisso também segue com o Brasil em longo prazo. Então, mesmo durante esse período, nós abrimos 4 novas boutiques, claro, respeitando todas as questões de segurança, todos os protocolos dos estados, mas a gente não deixou de empregar, a gente não deixou de abrir, porque a gente está olhando o nosso compromisso, ele é maior do que algo pontual. E tem uma obrigação de uma empresa desse porte realmente fazer a diferença nesse período tão desafiador. A gente fala, eu ouvi uma frase muito feliz, que está todo mundo na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, acho que como nós estamos num transatlântico aqui, a gente tem a obrigação de ajudar e de fazer a nossa parte e olhando toda a cadeia de valor, sem oportunismo e de uma maneira muito cooperada, independente de que setor, independente de que área, para que a gente possa sair dessa numa melhor e com muitos aprendizados. Legal. E quando você estava falando, eu lembrei da resposta que você deu anterior, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui. Esse engenheiro que desenvolveu o conceito da cápsula e da máquina, esse cara foi bem recompensado depois? Você sabe qual que é a história dele? Olha, você trabalha, ele seguiu por muitos anos trabalhando, depois ele se aposentou, então junto era um grupo de pessoas, então ele liderou um grupo, e você sabe que a gente teve uma reunião de um Brand College, uma reunião global de marca, algumas semanas atrás, e trouxeram uma dessas pessoas que participaram do desenvolvimento do Nespresso lá. Então já é um senhor suíço, já aposentado há muitos anos, e ele contando a história. Então é muito importante quando a gente trabalha a marca também, você olhar para trás e resgatar muitas vezes a sua essência, né? Você não se perder no meio do caminho. E ele falava de coisas que são muito frescas ainda hoje com relação à qualidade. A gente tem um programa ligado às fazendas chamado AAA, onde você assegura todas as questões relacionadas à qualidade e sustentabilidade daquela fazenda, né? Então, se você está protegendo o meio ambiente, quais são as práticas de trabalho, então de tudo. E ele, naquela época, ele falou que era uma preocupação que eles tinham, porque eles eram 4 produtos na época, e dada a alta qualidade de como você suprir essa demanda. Falou, poxa, café de qualidade não é algo muito disseminado, não existe muito interesse mundo afora de produzir um café de alta qualidade, porque a perda é muito grande, etc. e tal, o cuidado é muito maior. E ele falou, naquela época a gente já pensava, a gente lançou esse programa para garantir que a gente tivesse o produto, a matéria-prima adequada e as práticas adequadas. Então, é muito interessante você ver alguém que participou da história e certamente muito contente de fazer e de ver o que virou Nespresso, né? O que é Nespresso hoje globalmente, e você tem alguém que fez parte dessa história, e para nós é muito recompensador também poder falar com alguém que trabalhou naquele projeto e tudo mais. Então, quando a gente lança um projeto inovador aqui, como uma live store ou algum outro modelo de negócio, fica todo mundo muito entusiasmado também para fazer parte de uma nova história. Com certeza, imagina a satisfação dele, né, de ver o que transformou, né? É muito bacana, tem muita história, e é uma empresa que tem muita história, desenvolveu o café, o leite em pó, e com essa tecnologia desenvolveu o café solúvel aqui no Brasil na década de 30 para resolver um tema de alta demanda, alta safra que o Brasil tinha de café, e o café ia perecer, ia apodrecer. Então o governo brasileiro para a Nestlé, olha, dá para fazer alguma coisa com esse café. E a Nestlé desidratou o café e lançou o café solúvel. Então, tem muitos produtos que têm uma relação bastante importante com a história de desenvolvimento dos países. Então, é muito bacana fazer parte dessa história também. Super bacana. Marcos, qual que é a expectativa de vocês para Black Friday? Bom, a primeira delas é que a gente muda o termo. Então, hoje em Nespresso nós falamos em Gifting Friday. Ao contrário do ano passado, onde nós fomos muito focados no final de semana, final de novembro, dessa vez a gente começou desde o dia 2 de novembro. Então a nossa Gifting Friday, então primeiro a gente tenta resgatar e fazer um esforço de resgatar o presentear, então seja se auto-presentear ou você presentear ao próximo. Acho que a única coisa mais bacana que receber um presente é você poder dar um presente.
Então a gente quer fomentar e trazer de volta esse cuidado com as pessoas, com o gifting. Então a gente começou no dia 2 de novembro e basicamente a gente começou com cafés e assinaturas, então com as nossas ações relacionadas a essas duas categorias. Na semana seguinte a gente adicionou máquinas, nessa última semana agora a gente adiciona acessórios e a gente fica essas 2 últimas semanas com toda a linha de produtos promocionada, que tem muitas ações relacionadas. E desde o dia 2 o que a gente fez também, um aprendizado do ano anterior, que foi criar um selo e garantir que o consumidor ele vai ter sempre o melhor deal. Então, que se ele quiser antecipar a compra dele, ele não vai na semana seguinte encontrar alguma loucura, alguma coisa do tipo. A gente vai manter realmente esse compromisso com o consumidor para garantir e não aumentar uma pressão, uma ansiedade num período onde as pessoas já estão muito ansiosas. Então, a gente quer segurar um pouco isso e trabalhar bastante o gifting. E é claro que, assim como o comércio em geral, esse mês de novembro torna-se um mês decisivo. Então, para que a gente tenha realmente um bom resultado no ano, dado a toda a diversidade, todo o desafio que a gente teve ao longo do ano, tem uma aposta muito grande aqui sobre o resultado aqui dessa Black Friday. Infelizmente, até agora, a Gifting Friday tem trazido para nós bons resultados e a gente está otimista aqui com o fechamento do ano. Que bom ouvir isso também de mais uma marca aí que está otimista em relação à data e ao ano, né? Esse foi um ano caótico de muito estresse, muito cansativo. Tomara que a gente tenha aí um respiro de forma geral. Bom, para a gente ir encaminhando para o final, eu queria fazer 2 perguntas mais simples agora para a gente encerrar. A primeira delas que a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados: o que na sua vida você não viveria sem? Alguma coisa, se a gente tirasse de você, sua vida ficaria bem mais difícil. Para mim, eu tenho 3 filhos. Então, com qualquer direção que você trouxer, o que é importante para você, o que você faria, eu não vou ter como deixar os 3 pequenininhos de lado ali. Então, qual a idade deles? Ele tem 1 ano, 3 e 7. São os que tornam a minha vida caótica, que tiram o meu sono, que fazem que eu tenha que realmente administrar as prioridades, e eles são sempre a prioridade. E quando a gente fala em qualquer coisa que é importante para mim, que eu não viveria sem, realmente são os pequenininhos lá. Legal, muito bom. E para a gente fechar, você pode fazer uma recomendação de algum conteúdo que você viu, ouviu, leu recentemente? Bom, eu tenho, e durante esse período, até uma enxurrada, não é, de lives, de conteúdos, então está sendo muito difícil realmente você ter uma curadoria ou trabalhar bem essa informação. E também, ao mesmo tempo, de entretenimento, né? Tem muita coisa acontecendo, embora a indústria do cinema esse ano não foi um bom ano, então não foi um ano de lançamentos, e eu sou um cara que adora cinema, então sempre gostei muito de ir ao cinema e de curtir diferentes tipos de filmes, e no final acabei recorrendo muito a séries, né? Então, quanto a livros, eu sou uma pessoa de biografias, então gosto de saber realmente a história das pessoas, e eu busco ler livros de pessoas que me inspiram de uma certa maneira, e inspiram não necessariamente eles fazem o que eu gostaria de fazer, mas às vezes tomaram uma posição contrária, e eu gosto muito de ler histórias de pessoas, então esse é o tipo de interesse. E quando a gente fala de entretenimento, porque com essa criançada aí, do jeito que está essa agenda de trabalho aqui desde março, eu também tenho me apoiado bastante em algumas séries, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma mais recente que eu vi que foi bacana. Gostei uma que chama Losers. Losers é na Netflix, então ele traz a perspectiva das pessoas que perderam ou que perdem, então dos segundos lugares e tal. E para mim isso é bacana e traz um aprendizado, porque você vê que não necessariamente quem perdeu ali, ou ele realmente perdeu, então traz uma outra perspectiva sobre as coisas, e eu gosto muito de ver e escutar outras perspectivas, sabe, André? Eu acho que assim você aprende mais, você se torna mais empático, então quando você ouve os 3 lados da história, o do mocinho, do bandido e de Deus, eu acho que esses são o que faz com que as pessoas fiquem mais orientadas, mas é uma enxurrada de conteúdo. Eu tento ter grupos menores do WhatsApp, com amigos, sejam colegas de profissão, e aqui tentar ter um pouco mais de curadoria sobre conteúdo, onde se tem se compartilhado muito durante esse período. Então também foi um período que a gente pôde exercer de uma maneira importante a cooperação, a empatia, e eu sigo nesse mood aí. Muito legal. Marcos, queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade em conversar com a gente. Tenho certeza que todo mundo que estava ouvindo
ficou encantado aí ao ouvir não só a história da Nestlé, da Nespresso, que é uma história incrível, mas claramente a paixão que você deixa transparecer pela empresa, pelo trabalho que você faz, o cuidado, foi algo bem especial de presenciar, assim. Legal. A Nespresso é bastante feliz de ter alguém como você no time deles. Então, obrigado. Agradeço mais uma vez. Obrigado mesmo. Tá bem, eu agradeço, André, o convite, agradeço a oportunidade de conversar com a audiência em meio, de novo, a tanto conteúdo, a tanta coisa que está acontecendo, mas é sempre um privilégio contar um pouco sobre Nespresso e também falar sobre o nosso compromisso com o país. Então, eu que agradeço, André, a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, e assim a gente encerra o nosso 5º episódio. Se vocês gostaram, clique aí para seguir o nosso conteúdo e receber sempre que a gente tiver alguma atualização. Se tiverem também algum feedback, fiquem à vontade de mandar para a gente melhorar para os próximos episódios. Obrigado e um abraço. Valeu, Marcos! Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Ra Conversa. Obrigado todo mundo por acompanhar até o final. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para a gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o @agência Racun, ou pelo nosso LinkedIn em Racun Marketing Digital. Um abraço, até a próxima, pessoal!